Momento do Discipulado. Eu quero falar sobre o discipulado do apóstolo Paulo em Roma. Vamos procurar entender. Paulo era um aguerrido perseguidor do evangelho, um judeu que tinha ódio dos cristãos. E é um exemplo para nós de como Deus transforma o ódio em obediência, porque aquele ódio tinha outras motivações. Daí a importância de nós amarmos as pessoas que nos fazem mal, porque vamos estar ajuntando brasas vivas sobre a sua cabeça e essa pessoa pode se converter e ser uma bênção depois. Se você revidar com o mal, você se fez igual a ela e se condenou diante de Deus juntamente com ela. Entende? Paulo foi transformado, Deus o chamou, ele pensou que tudo seria fácil, pelo contrário, tudo foi dificílimo para ele. Foi perseguido em Damasco, fugiu para a Arábia, foi para o Monte Sinai, passou lá um retiro de 3 anos, e quando foi para Jerusalém, não recebeu muito apoio, não. Ele diz depois na epístola aos Gálatas que ele só teve apoio lá do Barnabé, do Pedro e viu o Tiago, digamos assim, uma vez. Não tinha muita liberdade com o Tiago, mas começou a pregar e para todo lado ele pregava e discutia com os judeus. E logo, aí não foram os judeus, foram os irmãos que não quiseram Paulo assim, porque ele estava repetindo a história do Estevão, que foi apedrejado, porque ele discutia com os judeus, foi apedrejado, e o apedrejamento do Estevão motivou uma grande perseguição a toda a igreja. Quando a gente vai a seguir no texto, diz que a igreja tinha paz por toda parte. Os líderes da igreja, já o Tiago, irmão de Jesus, era o líder principal, eles não queriam romper aquela paz. Então, se o Paulo viesse discutir, contender duramente, poderia suscitar uma nova perseguição e eles não queriam aquilo. Então, mandaram o Saulo embora para a terra dele, para Tarso. Mas o Barnabé, quando viu o poder de Deus fazendo maravilhas em Antioquia, que era próxima a Tarso, ele se lembrou pelo Espírito de Deus e foi buscar o Saulo. Saulo veio e se transformou em um Paulo. Foram para a primeira viagem missionária, depois a segunda viagem já foi o Paulo separado do Barnabé. Deus permite essas coisas acontecerem, para o Paulo ter mais liberdade, o Barnabé também, e serem 2 grupos ao invés de um. O Barnabé pegou o João Marcos e foi para Chipre. Não temos registro da obra de Deus ali, mas certamente Deus atuou e o Paulo foi para os mesmos lugares onde ele já tinha ido. E ele começa, então, a sonhar com outras fronteiras. Nessa segunda viagem missionária, ele não foi para Éfeso, mas o Senhor o chamou para Macedônia. E lá ele pôde abrir a igreja em Filipos, em Tessalônica, provavelmente em Atenas. Houve frutos, mas não temos registro na Bíblia da igreja em Atenas. E depois Corinto, uma igreja que floresceu muito, cresceu muito. Paulo ficou 1 ano e meio em Corinto. E ali ele já manifesta, aparentemente lá de Corinto, ele escreveu a carta aos romanos. Se não foi de Corinto, foi depois de Éfeso, na terceira viagem missionária. Mas ele já manifestava um desejo de ir ver os romanos de quem ele recebia notícias. Aparentemente, ele não conhecia Roma, mas ele conhecia muitas pessoas que estavam lá. Mas como é isto?
Na verdade, Roma era a capital do mundo, talvez tivesse 1 milhão de habitantes, era muito naquela época. Todo mundo tinha um parente que tinha ido a Roma, e Paulo tinha muitos parentes lá. No final desta epístola aos Romanos, ele menciona cerca de 20 células que ele já conhecia estavam funcionando em Roma. Mas como um apóstolo dos gentios, ele sabia que tinha muita coisa para ministrar lá, então ele começou a acalentar o desejo de ir para Roma, para ajudar orientando aqueles cristãos que já tinham crido no Senhor lá em Roma. E ele acalentou, expressa isso em várias passagens da Bíblia, o desejo de ir para Roma. E ele começa a carta aos Romanos assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por meio das sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, segundo a carne, descendente de Davi. Foi designado filho de Deus, segundo o Espírito de santidade, e também pela ressurreição dos mortos. Por intermédio de quem, Jesus, viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, cristãos de Roma, chamados para serdes de Jesus. A todos os amados de Deus que estais em Roma, portanto, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus. Primeiramente, eu dou graças a Deus, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Eu faço oração incessante por vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir visitar-vos, porque desejo muito ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Eu não quero, irmãos, que ignoreis, estou lendo Romanos no capítulo 1, que ignoreis que muitas vezes eu me propus ir ter convosco, mas até agora fui impedido, para tentar conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Aqui está expressa claramente na epístola aos Romanos o desejo de Paulo ir para Roma para ajudar a edificar a igreja lá. Ele tinha convicção da revelação de Deus a ele como apóstolo dos gentios. E ele sabia que os cristãos lá em Roma estavam carentes dessa orientação. Deus mudou os planos de Paulo, ele não conseguiu ir como livre, mas na terceira viagem missionária ele terminou preso em Jerusalém e depois ficou muitos anos em cadeias. Por fim, ele foi levado para Roma. E o livro de Atos dos Apóstolos termina assim, que Paulo foi levado como preso para Roma, mas pelo tanto que Deus fez durante a viagem, o Senhor tocou o coração do centurião, de todos os militares que cuidavam de Paulo, e eles trataram Paulo muito bem. Quando chegou a Roma, ele teve autorização de ficar preso em prisão domiciliar, ou seja, ele ficaria com a liberdade de alugar uma casa, como ele fez, e ali morar livremente dentro de casa, não podia sair de casa, porque havia um soldado, bastava um, designado para cuidar dele, mas ele não queria se rebelar contra o soldado, então ele viveu ali. E foi ali que ele desenvolveu esse ministério. Primeiro, ele chamou os judeus que ouviram, mas a maioria não quis saber do Senhor. E então ele disse, eu estou livre do sangue de vocês, agora eu vou para os gentios.
A partir dali, ele começou a chamar os irmãos gentios para a casa dele e permaneceu na sua própria casa por 2 anos, onde ele recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus. Paulo estava na casa e chamava os discípulos. Quando começaram a ver os frutos e resultados, aquilo se transformou numa escola de discipulado. Paulo fez muitos discípulos e esses resultados estão escondidos em uma nuvem de incerteza. Nós não podemos falar muito. Não há registro na Bíblia. O Lucas queria continuar escrevendo e teve que truncar o escrito do livro de Atos dos Apóstolos, que acaba assim, dessa maneira. E nós ficamos curiosos de saber o que aconteceu depois, mas nós só sabemos que, algum tempo depois, a cidade de Roma já estava sacudida pelo Evangelho. O poder de Deus tomou a cidade de Roma, que virou o novo centro missionário para o restante do mundo. A partir de Roma, a Europa toda foi evangelizada e o restante do mundo também. Só para a gente ter uma ideia de como foi importante esse ministério de Paulo em Roma, que está escondido em mistérios. Por exemplo, o tempo que ele ficou lá não sabemos. Sabemos que ele foi decapitado no final, mas o tempo que ele ficou lá, como ele organizou o discipulado, qual o trabalho que ele fez, os líderes, não sabemos nada disso. Só sabemos que foi um trabalho maravilhoso, o trabalho mais importante da vida de Paulo. E aquele trabalho começou dentro de uma casa. Paulo não pôde mais sair como ele gostava para visitar as pessoas. Foi ali dentro, em Roma, na casa dele, que ele fez o discipulado mais importante. Discipulado é relacionamento pessoal com quem quer e com quem tem o que dar. Paulo tinha muito de Deus. E pessoas queriam aquilo que Paulo tinha e iam buscar nele a sabedoria, o ensinamento, a orientação, a oração, o poder de Deus. E Paulo tinha tudo isso para dar. E pessoas cada vez mais queriam e iam buscar isto em Paulo. Bom, que você entenda isso, como é bom ser discípulo, seja fiel ao seu líder, à sua líder, ame e queira aprender e praticar aquilo. Deus fez isso acontecer em Roma, que foi o ministério mais importante de Paulo, embora pouco descrito na Bíblia, mas Deus coroou de glória e resultados aquele trabalho. Se você seguir no caminho direito, sendo discipulado, você também vai discipular e Deus vai abençoar o seu ministério. Mas não espere glória humana, nem reconhecimento de homens, não é por aí.